Estava aqui preparando aula sobre Agostinho e voltei a me deparar com a questão do livre-arbítrio. Mais precisamente, o dilema entre a onisciência divina e o livre-arbítrio humano. Mas antes uma perguntinha muito básica. Em que passagens da Bíblia está escrita a expressão livre-arbítrio? A resposta é simples, em nenhuma. Mas existem trechos em que isso pode ser inferido, não é? Por exemplo, Eclesiastes capítulo 15, versículos do 14 ao 17. Deus criou o homem no princípio e o deixou na mão do seu próprio conselho. Diante do homem estão a vida e a morte, o que ele escolher lhe será dado. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Fosse chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Muito bem, mas também existem passagens que defendem o oposto na Bíblia, ou seja, o determinismo, a predestinação. Por exemplo, 3 passagens. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, conforme o bom prazer da sua vontade. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, e aos que predestinou, a estes o chamou. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. E creram todos quanto estavam destinados para a vida eterna. Resumindo, então, não há nenhuma passagem bíblica de modo explícito em que exista a noção de livre-arbítrio. Quem criou este conceito como conhecemos hoje foi o Agostinho, filósofo do século IV, e não a Bíblia. Muito bem. A pergunta central que move Agostinho é esta. Se Deus é o criador de tudo que existe, ele criou o mal? Mas isso não pode acontecer porque Deus também é pleno de bondade. Como responder a isso? Agostinho responde em 2 etapas. Primeira, o mal não existe enquanto substância, não existe ontologicamente. O mal é ausência de bem, assim como a escuridão é ausência de luz. Beleza? Mas ainda a gente nota o mal no mundo. Aí vem a segunda parte da resposta, o famoso livre-arbítrio. Na definição do Agostinho, livre-arbítrio é a faculdade da alma humana pela qual se peca, mas também se pratica justiça. Assim sendo, o mal decorre da livre manifestação da vontade das criaturas de Deus, inicialmente dotadas de perfeição, mas que abandonaram seu estado de pureza em prol das paixões e dos desejos. Com o pecado original, Adão e Eva perverteram a natureza da humanidade, inscrevendo o mal, que é a ausência de bem, e a culpa em todas as gerações seguintes de seres humanos. É como se fosse uma herança genética do mal. Mas ainda assim fica uma lacuna. Como explicar, por exemplo, que Deus tenha criado Leopoldo II ou Adolf Hitler, mesmo sabendo que eles matariam milhões de pessoas? A esse dilema, Agostinho responderia assim: Deus está fora do tempo, ou seja, ele habita a eternidade. Não há passado ou futuro para Deus. Tudo é um presente perpétuo. Assim, Deus não prevê absolutamente nada. Ele vê eternamente. Deus enxerga a escolha eterna acontecendo livremente. 2 passagens. Não é porque Deus sabe previamente que hás de fazer que não fazes livremente, do livre-arbítrio. E a segunda, Deus previu que o homem pecaria, mas não o fez pecar. O homem pecou por sua própria vontade. Essa passagem está na Cidade de Deus, livro 5, capítulo 10. Agostinho diria ainda: Deus permitiu o mal, mas não causou o mal. Ele criou um ser livre que escolheu o mal. A responsabilidade continua sendo humana. Além do mais, em última instância, todo mal tem um bem maior por trás que a nossa inteligência não capta. Um exemplo simples. Imagine alguém em um topo de uma montanha, observando uma estrada de modo panorâmico. Ele vê o carro que já passou, o carro que está passando e o carro que ainda vai passar na estrada. Tudo ao mesmo tempo. O fato de o observador ver o carro não significa que o motorista não tenha liberdade de dirigir. Deus vê nossas escolhas futuras como se estivessem acontecendo agora. A partir disso, existe uma resposta oficial da igreja em 5 partes. 1. Deus cria seres livres. Deus conhece antecipadamente o mal. Deus permite, mas não quer o mal. Deus tira o bem maior do mal. E assim, com a responsabilidade moral permanece humana, certo? Mas, continuando com a analogia do carro, vamos imaginar
que um engenheiro projete um carro sabendo que necessariamente em determinada curva o freio vai falhar? O engenheiro não causou o acidente ativamente, mas ele colocou o carro na estrada sabendo do desfecho trágico. David Hume, filósofo empirista do século XVIII, contra-argumentou essa lógica. Escreveu ele: se Deus é onipotente, onisciente e pleno de bondade, então o mal não deveria existir. Ou Deus quer impedir o mal e não pode, portanto não é onipotente, ou pode impedir e não quer, portanto não é bom. No nosso exemplo de Hitler, né? Deus cria Hitler, sabe que ele matará milhões de pessoas, poderia não criar, mas cria mesmo assim. Qual é então a conclusão necessária segundo Hume? Ou Deus é moralmente responsável pelo mal, ou Deus não existe. E aí, o que você acha desse dilema? Deixa o seu comentário aqui para a gente debater de modo respeitoso.